quero dizer que é tão fácil ir adiante e se esquecer que a coisa toda está errada. Professor Juju, 1976, Belchior, professor Juju, no disco Alucinação. Belchior, que eu posso afirmar, o senhor certamente é um poeta da música popular brasileira. Belchior, professor, não é exatamente um roqueiro, não está catalogado aí no gênero musical do rock and roll, mas eu tenho certeza, sobretudo hoje, olhando para a obra dele, que Belchior era rock and roll, né, professor Juju? E aí, como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Professor, eu fui a Montevidéu faz uns 5 anos atrás e escutava Belchior lá em Montevidéu. O Uruguai adora Belchior. E em Santiago, professor, que nós fizemos uma viagem junto também, uma livraria, não esqueço, uma livraria de direito tocando Belchior. Então, Belchior era um poeta sul-americano, acima de tudo, né? O cara que falava para os sul-americanos. Professor, e o senhor, obviamente, você que está nos escutando, está nos assistindo em casa também deve lembrar, né, de músicas famosíssimas que outros cantores, né, acabaram performando, como Elis Regina, por exemplo, né? Então, se você não conhece a obra de Belchior, por favor, como dizem por aí, dê um Google, né, e conheça as poesias em forma de música de Belchior. Mas, professor, eu preciso lhe dizer uma coisa. Belchior hoje foi escolhida a dedo. Foi escolhida a dedo porque é uma das referências afetivas, inclusive, do nosso convidado. Está conosco hoje para o programa o professor Marcos Eberhardt, que, inclusive, é meu colega de doutorado lá na PUC do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal da PUC também, e vai conversar um pouco conosco hoje sobre crises do direito, mas também sobre arte, direito e rock and roll. E aí, Marcos, como é que você está? Seja muito bem-vindo. Bom, quero dizer que é uma satisfação estar aqui dividindo esse canal, esse programa com vocês. Eu começo, professor Juliano, professor Marcelo, dizendo que eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. Eu acho que a saudação do Marcos já diz tudo, hein, professor? Vamos seguir com o Marcos, então, para a gente tratar de alguns assuntos do direito com os quais o Marcos vem trabalhando, vem pesquisando, e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre arte e como o Marcos enxerga a arte e essa relação com o direito de maneira mais vertical. Mas, Marcos, eu sei que tu tens pesquisado bastante, trabalhado bastante com a questão das fake news dentro de um contexto criminal. Eu queria já colocar uma questão bem básica contigo. Marcos, queria que tu conceituasse para a gente o que é a fake news e já passar pela relação que ela começa a ter no direito brasileiro, eventualmente até no direito estrangeiro, com o próprio direito penal. Marcelo, Juliano e os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, nos escutam, eu quero dizer que esse tema, ele, na verdade, tem uma imbricação tão interdisciplinar com outros tantos acontecimentos, principalmente históricos. Nós temos, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, uma diminuição nos últimos tempos em relação à liberdade de propaganda. E isso significa dizer que aquilo que nós víamos lá na década passada, ou até mesmo no século passado, mas principalmente na década passada, em relação a showmícios, em relação a grandes eventos, bandas, inclusive nós estamos enfrentando isso agora aqui em Porto Alegre, uma questão bastante interessante de uma candidata à prefeitura municipal, no sentido de poder ou não se utilizar do conteúdo de uma live de um cantor nacional super famoso. E a questão é a seguinte: com a diminuição desses espaços, nós tivemos a propagação, nós precisamos sair por algum lugar. Ou seja, nós precisamos nos voltar para aquilo que, evidentemente, há muito tempo nós já frequentamos, que são as redes, e as redes, elas dão aso, elas dão espaço a tudo que você quiser. Ou seja, aquilo que sempre se falava para a advocacia, ou para a magistratura, ou para o Ministério Público, o papel aceita tudo, a rede aceita tudo. A pergunta é, será que a rede realmente aceita tudo mesmo? Será que realmente eu posso levar tudo para a rede? E esse é o grande ponto de discussão. Até então, até mudanças legislativas que nós tivemos no Brasil, inclusive mudanças legislativas que
de alguma maneira, elas foram muito curtas e muito rápidas uma da outra nesse ano de 2019. Nós tivemos, ou seja, a Lei 13.834, antes disso, tudo desembocava lá nos crimes contra a honra. E, evidentemente, Marcelo, professor Juliano, tudo se desembocando nos crimes contra a honra, nós tínhamos, e não estou aqui achando que o direito penal pode resolver tudo, nem achando que o aumento de penas pode resolver tudo, e nem que o legislador pode resolver tudo, antes, pelo contrário, eu sou totalmente contra toda essa postura de criminalização de condutas. Mas, a bem da verdade, o que se tem é que, na ausência de um regramento específico do ponto de vista da legalidade e da tipicidade, nós tínhamos, em verdade, uma ofensa. Sobrava para a ofensa, e aí acabava nos crimes contra a honra. E acabando nos crimes contra a honra, desembocava, eventualmente, normalmente, no juizado especial criminal. E desembocando no juizado especial criminal, nós tínhamos até, e sempre tivemos, desde a década de 90 do século passado, em relação ao juizado especial criminal, um problema sério de linguagem, de saber o que lá eu estou fazendo, de entrar numa audiência, de lá ter, por exemplo, uma transação penal, um benefício penal, lá pelo artigo 76 da Lei 90/99, e sair de lá, e autor do fato e vítima se perguntarem o que aconteceu aqui. Então, nós tivemos ali um vazio, ou seja, não foi um espaço preenchido. Claro. De modo que, com a alteração legislativa que tivemos, a gente teve um espaço preenchido, mas, evidentemente, que um espaço preenchido voltado para um espaço definido, determinado, que é o espaço da campanha eleitoral. E o Marcos está falando aqui especificamente do recorte das fake news na perspectiva eleitoral, né, professor Juju? Porque a expressão fake news, inclusive, é uma expressão que acabou viralizando a partir de 16 na campanha eleitoral americana por conta de algumas condutas, né, da campanha dos republicanos. Se fala de fake news e o recorte justamente nessa perspectiva eleitoral. Então, hoje, Marcos, o que temos no Brasil, a partir dessa legislação de 2019, é um crime de denunciação caluniosa específico, é isso? Então temos o crime... Hoje podemos dizer no Brasil que temos um crime de fake news? Isso, na verdade, assim, eu acho que nós demoramos um pouco, mas ao mesmo tempo me parece aqui não faz a mínima diferença do lado que você ocupa ou do que você acha que eu ocupo ou não, mas a questão é a seguinte: nós tivemos, apesar da demora em levar isso para a legislação, nós tivemos um aproveitamento muito grande disso nas eleições passadas. Ou seja, um reflexo disso muito grande nas eleições. E, evidentemente, que precisava uma resposta. Claro, professor Marcelo, professor Juliano, evidentemente que eu não posso responder, e eu só teria condição de responder isso a médio prazo, se a resposta dada aqui pelo direito penal, se a resposta dada aqui por essa imbricação entre direito penal e direito eleitoral, ela será uma resposta adequada e uma resposta suficiente. Por quê? Porque, recentemente, dei uma entrevista aqui em Porto Alegre, para o Jornal do Comércio, um jornal de circulação aqui, de circulação importante do ponto de vista do negócio, enfim, e ali num ponto específico, o Jornal da Lei, eu recebi uma entrevista me perguntando sobre os mecanismos de cuidado e de controle acerca das fake news. Verdade que se fala muito no Brasil, já desde a metade da década passada, mas antes até também, mas principalmente nesta década, sobre compliance e sobre controles. E, evidentemente, que o candidato e os partidos políticos eles vão ter que estar preparados para isso, sem dúvida alguma, sob pena, eventualmente, de responderem por isso. E a pergunta que não quer calar é, apesar disto, eu convido-os a testarem o que uma notícia falsa, por exemplo, sobre um professor, pode acarretar no seu dia a dia, Sim. Pode acarretar na sua vida. Porque veja, por mais que a notícia seja falsa e por mais que a notícia evidentemente seja falsa, ela conquista um público. Claro. E ela conquista a dúvida daquele público que você já tem. Porque isso desmorona a carreira de uma pessoa, isso desmorona a carreira de um candidato. As fake news acabam atendendo também um critério de um simbolismo, né, Marcos? Porque em determinado momento os partidos trabalham com ideias, né? E aí, quando querem angariar no sentido de produzir engajamento,
solta uma determinada informação que vai ao encontro daquela ideia que representa a união de pessoas ali, e se é verdadeira, se não é, pouco me interessa, o que importa é que causa engajamento. É uma forma antipolítica de fazer política, né? Mas, professor Juju, o senhor tem uma questão com o Marcos? Marcos, na tua pesquisa, né, tu chega a realmente investigar questões dessa natureza, fake news produzidas para que o Ministério Público esteja a serviço, entre aspas, né, para destruir a imagem do seu adversário político? Bom, nós temos, na verdade, assim, nós temos ideias, né, inclusive fora do Brasil, de que isso realmente tem acontecido. No Brasil, nós temos, eu não alcancei pesquisa, nenhuma pesquisa sobre isso dentre números e nem exemplos concretos, mas o que eu sei é que sim, se pesquisa, o que eu sei é que sim, já se aprenderam informações, conhecimento sobre a formação de verdadeiras mini campanhas, ou seja, grupos extremamente bem organizados para fazer com que uma pessoa seja investigada, seja processada e, eventualmente, daí tenha todo o deslinde ao redor dessa propagação negativa, não só da notícia, mas também da instauração de um procedimento. O que, aliás, eu quero muito bem aqui referir, e isso soa muito bem para mim. Existem alguns projetos, mas um projeto especificamente que muito nos interessa no Brasil, que é um projeto que lança sucumbência ao Ministério Público em relação de propriedade. Marcos, já explica um pouquinho para quem está nos acompanhando o que isso significa na prática, para quem não é do direito. A questão da sucumbência é somente distribuir o ônus do processo com quem o propôs equivocadamente. Porque, na verdade, é o seguinte, se eu errar ao propor uma ação como advogado, eu certamente terei perdas. Mas o Ministério Público também deve ter. Por quê? Porque não pode ser uma tentativa de acerto e erro. Ou seja, eu não posso deflagrar uma operação e eu, como juiz, eu não posso simplesmente autorizar uma busca e apreensão, autorizar uma prisão por conta de que foi o Ministério Público que pediu. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, com a questão da fake news. Ou seja, o que eu quero dizer, o Poder Judiciário não está preparado para isso. Ele não está preparado para responder rapidamente. Marcos, o que a gente pode pensar um pouco também com relação a fake news é que isso, de certa forma, é um fenômeno social. As pessoas cada vez mais estão desconectadas da realidade, estão dentro das suas casas. Hoje, nós estamos aqui fazendo um programa dentro de cada um da sua casa. Então, me parece que as pessoas estão preferindo ficar no mundo virtual e não no mundo real. Ninguém mais vai a comício, ou por razões óbvias na atualidade, ou porque não tem saco, e prefere, então, ficar acompanhando a política, não mais nos sites de notícia, ou feito por um jornalista, mas através das redes sociais, né? Será que isso não é um sintoma, né, de alguma forma, de que criminalizar, né, a questão das fake news é uma mera repetição de uma doença da sociedade e que isso não vai ser capaz de resolver os problemas relacionados realmente às fake news? Mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Está acontecendo aqui no Sul, a gente chama de grenalização. Então, a gente está dividido e completamente dividido. E veja que já não importa mais agora pelo quê. Eu só quero ser contrário a isso que está aí, ou ao que tu pensa, ou ao que tu queres. Mas, Marcos, saindo desse contexto eleitoral, para quem nos acompanha possa ter uma noção da repercussão jurídico-penal que isso pode ter de maneira geral. Hoje, há projetos também para criminalização da fake news para além desse contexto eleitoral, ou seja, a inserção de algum tipo em código penal ou legislação específica? E hoje, sem qualquer reforma específica, quem faz uma fake news, quem propaga uma fake news, a que tipo de responsabilidade está sujeito? Nós temos projeto em relação à alteração do Código Penal, tá, para a criação de tipo penal específico para isso, mas no Código Eleitoral nós temos lá o 326A que vai criminalizar essa conduta para fins eleitorais. Mas nós precisamos avançar, né, professor Juju? Marcos, por que o bom e velho rock and roll ou a cultura rock and roll continua mais viva do que nunca? No meu tempo,
lá em 1990, enquanto eu era adolescente, eu nasci em 1977, então acompanhei todos aqueles movimentos, 84, 85, claro, muito pequeno, mas com a narrativa da minha mãe, que era filha de militar, e muito, muito, muito chocada com aquilo tudo que vinha acontecendo e muito discordante com aquilo tudo que vinha acontecendo, apesar de assalariada, ou seja, apesar de empregada, apesar de precisar cumprir um horário, apesar de precisar seguir uma música, um tom, a minha mãe também desaflorava no sábado de manhã, principalmente, e no domingo de manhã, quando eu ajudava ela nos afazeres domésticos, eu escutava muito Belchior, mas eu também escutava muitas outras coisas. Dentre as quais, lá na década de 80, eu escutei muito Cazuza, eu escutei muito Lobão, eu escutei muito, muito, muito Belchior, eu escutei muito também Engenheiros do Havaí. Claro que eu escutei Renato Russo, sem dúvida nenhuma, claro que eu escutei outras bandas aqui mais tarde, depois vim conhecer Ira, por exemplo, mas foi nos Engenheiros do Havaí, foi nos Engenheiros do Havaí que eu encontrei um campo justamente do ponto de vista crítico para poder me sentir assim mais à vontade. Realmente eu me sentia muito à vontade escutando Engenheiros e me lembro como se fosse hoje da primeira música que eu escutei, talvez fosse a primeira música dos Engenheiros que tomou forma, que tomou publicidade, que foi Toda Forma de Poder. Todas as letras dos Engenheiros, seja elas endereçadas a um pouquinho de Nietzsche, a um pouquinho de Camus, lá naquela música Eu Me Sinto um Estrangeiro, Passageiro de Algum Trem, lá na Revolta dos Dantes, enfim, eu acho Terra de Gigantes é um hino, né? Não tenho dúvida, um hino e que bate na geração Coca-Cola, né? Bate no consumo. Depois veio 1989, inesquecivelmente, o alívio imediato, né? A questão da AIDS, a questão da libido, a questão de viver, da intensidade, daquilo que aconteceu lá nas décadas passadas em relação à juventude, da década de 80, o susto que essa geração nova ganhou, a questão do Cazuza, da morte do Cazuza, depois, mais tarde, veio a morte do Renato Russo, ou seja, o Humberto Gessing, um cronista, não tem dúvida absolutamente nenhuma disso. E aqui, mais uma música, eu quero lembrar de uma música muito importante do Engenheiros, que é Quanto Vale a Vida? Quanto vale a vida de cada um de nós? A cada sinaleira, ele pergunta, quanto vale a vida? Isso é muito impactante. Isso me impactou demais. E esse é o drama da existência. Porque, realmente, para uma boa parte da população, a vida não vale nada. Uhum. Né? E isso é o Brasil. E isso é o Brasil. Só que as pessoas esquecem disso com muita rapidez. As pessoas esquecem a nossa realidade, a nossa tristeza de realidade em relação a cantos do Brasil que sequer luz tem. O Marcos tocou aqui no rock and roll dos anos 80 no Brasil, e a gente já falou aqui em outros episódios, né, professor Juju, inclusive com Germano Schwartz, autor do livro, né, Direito e Rock, sobre a ideia de que o rock brasileiro dos anos 80 acabou se conectando com as expectativas normativas. E quando o Marcos falava justamente dessa década, na qual nós não sabíamos muito bem para onde íamos, né? Estávamos imersos numa crise, até mesmo de identidade enquanto país, que vamos nos tornar, o rock acabou cantando a vontade, os anseios, ou seja, o rock, de novo, se conectou com a vontade das ruas. E vontade das ruas que cantavam basicamente liberdade. Claro, não vamos dizer aqui que foi por causa dos movimentos de rock and roll dos anos 80 que tivemos a Constituição, mas certamente o rock and roll como contracultura colaborou para um momento de direta já e foi também uma trilha sonora para que tudo isso acontecesse. Professor Juju, o nosso convidado veio preparado, hein? Precisamos encaminhar ao fim, eu quero saber se o senhor tem dicas. Tenho. Posso surpreender o senhor novamente, professor? Então, estou aqui para isso, professor. Tem um filme de 1995 que, quando eu assisti em 1996, não assisti no cinema, mas assisti no antigo videocassete, da Sandra Bullock, que chama-se A Rede. Não é a rede do Zuckerberg, mas é um filme com ela, belíssima, Sandra Bullock, e ela trabalha em home office, ela não conhece os seus colegas de trabalho, e é um thriller, um filme para você ver num domingo à tarde, enfim,
para você se distrair, mas faz pensar muito. Eu, quando vi, não acreditava que era possível alguém trabalhar realmente como ela trabalhava em home office em 1995, quando a internet estava chegando realmente aqui no Brasil. Vale a pena você conferir, não vou fazer spoiler, mas é um baita filme e um thriller que dá para pensar bastante sobre a questão que nós falamos hoje, inclusive, de fake news. E a dica de música, a primeira vez que eu faço aqui homenagem ao rei do rock, ao Elvis Presley. Eu adoro essa música, Suspicious Minds, enfim, Mentes Suspeitas. Dá para dar uma dimensão do que é armadilha, não da fake news, mas do amor. Então é para que a gente acredite então nas notícias verdadeiras e acredite na força do amor, que realmente é isso que nos move. Então, rock and roll com Elvis Presley, Suspicious Minds também. Então vai aí a minha dica. We can't go on together with suspicious minds. Marcos, quero te agradecer, meu amigo, por ter cedido um pouco do teu tempo para a gente, por ter compartilhado conosco algumas ideias, não só sobre as fake news, sobre o reflexo que elas têm dentro do sistema jurídico penal, mais ainda, mas por ter compartilhado conosco essa tua paixão pela arte e a intersecção que ela faz com o direito. Quero agradecer, professor Juliano, quero agradecer ao professor Marcelo por estar aqui com vocês e quero fechar também aqui homenageando mais uma vez os Engenheiros do Havaí numa música que nós já falamos, mas para fechar a minha participação, quero dizer que é tão fácil ir adiante e se esquecer que a coisa toda está errada. Depois dessa frase entoada pelo Marcos dos Engenheiros do Havaí, não há mais o que ser dito. Você que está aí, conheça o nosso conteúdo, fique sempre conosco e logo mais estaremos aqui de novo para discutirmos outros institutos do direito, outros discos e também outras músicas. Até a próxima, gente. Tchau!